Seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso MD360. Eu quero trazer aqui 6 tipos de filtros para que você possa, então, estar fazendo uma excelente análise das suas finanças. Vamos para a tela, quero mostrar isso na prática para você. Bom, aqui dentro do sistema Meu Dinheiro tem vários lugares que dá para a gente criar filtro. Partindo aqui da visão geral, ó, não tem como criar aqui, mas em lançamento de caixa dá. Tá aqui, ó, filtrar. O próximo item, o fluxo de caixa, não tem como criar filtro aqui dentro. Vamos ver o próximo, contas a pagar e receber. Tem, então é possível criar filtro aqui. Contas pagas e recebidas também. Vamos para o próximo. Extrato bancários também tem como criar filtros. Aqui no cartão de crédito, vamos lá, também dá para criar filtro no cartão de crédito. Outro lugar que dá para criar filtro que talvez você não sabia é aqui dentro de método de orçamento. Só que aqui, ó, evolução, né? Aqui na despesa não dá para criar, nem na receita também e nem em investimentos. Mas em evolução é possível a gente criar filtro bem aqui, tá? Outro lugar que eu gosto de criar filtro também no relatórios aqui de categoria ou centro. E eu vou estar mostrando isso aqui na prática para você a partir de agora. Eu quero te ensinar a criar filtros para analisar, né, o quanto de renda que entrou no mês e o quanto que você gastou, a qualidade desses gastos, de forma a você ter uma percepção melhor de quanto que você gastou, com o que foi gasto, e poder estar equilibrando melhor as suas finanças. Quero começar aqui com relatórios de categoria e eu vou trazer aqui alguns filtros que eu já até criei para facilitar a aula e adiantar até o ensino. Eu tirei todos os filtros aqui, então observe que desse lado eu tenho as despesas, eu tenho as receitas. Uma primeira análise que dá para fazer aqui é tirar todos os filtros e verificar quanto que eu gastei, né, da minha renda com vários tipos de gastos que eu fiz aqui no decorrer do mês. Então eu vou pegar aqui a calculadora e vou estar digitando aqui 5.843,04 dividido por 7.935,84. Bom, com isso eu vou ter aqui um percentual, que é de 73%, né? Basta multiplicar esse valor aqui por 100 e tá aí, ó, 73%. Ou seja, aqui em casa eu pratico assim 70%, né, pelo menos, do que eu ganho para que eu possa estar tendo os meus gastos, sobrando 10% para dízimos e 20% para poder investir. Então eu vou trabalhando em cima disso. Então eu vejo aqui que já está muito em cima aqui desses 70%. É claro, pessoal, que isso aqui, esse sistema Meu Dinheiro que eu estou utilizando é educacional. Bom, uma outra análise que dá para fazer aqui é o primeiro filtro que eu quero trazer para essa aula, que é o filtro análise mensal. O que eu filtrei aqui? Bom, para começar, vocês não precisam utilizar esse filtro aqui. Eu estou utilizando ele só por causa que eu estou dando essa aula para vocês. Eu utilizo o mesmo módulo que o Cadu. Então, nesse sentido, eu estou usando só as contas do módulo financeiro mesmo. Tá? Então, vocês não precisam aplicar esses filtros aqui. Apenas esses de baixo, que é o que eu acho bem válido para a gente poder enxugar aqui os gastos do mês e poder enxergar o que realmente a gente gastou com aquele dinheiro que é fixo, mensal. Então, para isso, eu criei um filtro inverso, dá para ver aqui pelo INV, é um filtro inverso nos centros, onde eu falei para o sistema assim, ó, não quero que você traga despesa eventual nem periódica, também não quero receita eventual e nem periódica, e também não quero receita variável mensal e nem viagens. Ou seja, eu só quero as despesas variáveis, despesas fixas, receitas fixas e outros que tem lá. E também não quero, ó, tá aqui, ó, filtro inverso, eu não quero a tag uso de reservas, ou seja, eu não quero que enxergue gastos que eu fiz com dinheiro que eu tinha guardado de outros meses. Então, nesse sentido, eu posso fazer uma outra análise aqui agora com a minha calculadora novamente. Né? Vou zerar aqui e vou colocar aqui, ó, 5.618,04 dividido aqui para 7.000, que foi a renda. Opa, digitei demais. 7.000. Aqui, ó, já aumentou para 80%, né? Então, no primeiro momento, a gente viu o quê? Que deu 73%. E daquele 73% é porque eu estava considerando outro tipo de renda aqui, que talvez eu não consiga enxergar aqui olhando por categorias. Mas quando eu for lá para o centro, utilizando esse mesmo filtro, eu vou perceber por que isso aconteceu de fato. Mas aqui eu já vejo que excedeu 10% da meta, né, de 70%. Então isso aqui já gera uma certa preocupação. É necessário que você possa verificar onde foi que você falhou, reduzir algum gasto, substituir. A gente já falou sobre isso, né, em outras aulas. Então, isso aqui é um ponto de atenção mesmo, tá? Talvez você até hoje não tinha visto como analisar isso daqui. Então, você precisa definir
Eu defini na minha casa 70, você pode definir de repente 60, 50 ou 80 mesmo, tá? Cada um tem que ver a forma como vai fazer a sua análise. Como você pode reparar, a gente fez alguns cálculos aí, utilizando a calculadora, para fins de descobrir esse percentual de comprometimento, né, dos gastos frente aí à renda mensal. E isso não é necessário, porque aqui dentro de relatórios tem aqui a evolução por categoria. Também tem evolução por centro, por contato, né, metas de categoria. Então você tem vários relatórios aqui que é bom estar explorando e vendo aquele que mais traz resultado aí para as suas finanças. Então, olhando aqui esse relatório, eu criei também esse filtro chamado análise mensal aqui dentro, né? E quando eu criei esse filtro, ele também trouxe, né, aquelas contas, né, do financeiro que eu estou utilizando e o mesmo filtro que a gente criou lá no relatório de categorias. E cadê os percentuais que não está mostrando, né? Então, se não está mostrando aqui, basta vir em configurações aqui. Você vai clicar aqui, ó, em exibir comprometimento da renda. Então, a partir de agora que eu aplicar, ele vai mostrar aqui embaixo os percentuais e dá exatamente aquele valor. É claro que está arredondado, lá tinha dado 80,257 alguma coisa, então aqui ele arredondou, né, para 80,26. Então você não precisa de fato estar fazendo aquele cálculo. Então, se a sua meta é comprometer 80% aqui da sua renda mensal com seu custo de vida, então estaria razoavelmente aqui em cima, né, passando pouca coisa. O restante, ideal é que você faça reservas. Então é possível fazer esse tipo de análise por aqui também. Então eu quero mostrar para você aqui agora sobre esse filtro. Como é que eu crio um filtro desse? Basta você vir aqui em salvos, no caso, eu vou personalizar aqui, ó, e vou criar um filtro novo, onde eu coloco o nome aqui. Por exemplo, eu vou criar um outro filtro que eu quero trazer para vocês, que é o receitas e despesas extraordinárias. O que são essas receitas e despesas extraordinárias? São aquelas receitas, por exemplo, eventual, periódica e outros que eu vou marcar aqui, em despesa também. Ou seja, eu não quero aqueles gastos do dia a dia, eu quero aqueles gastos extras, eu quero enxergar eles de uma vez por todas. Como é que eu faço isso? Vou criar aqui então um filtro novo, receitas e despesas extraordinárias, e agora eu vou procurar filtrar aqui embaixo. Eu vou colocar, no caso, um filtro mesmo sem ser inverso. Eu quero falar para ele, eu quero exatamente o que eu vou selecionar aqui agora. Então eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar aqui, por exemplo, ó, eu quero despesa eventual, eu quero despesa periódica, eu quero receita eventual, receita periódica, receita variável mensal e também viagem. Observa que esse item aqui, ó, receita fixa mensal, variável mensal, despesa fixa mensal e esses outros, eu já estou analisando eles naquele filtro análise mensal, tá? Então eu quero justamente esses aqui. E o legal é que quando eu cliquei aqui, ó, para criar um novo, ele já me trouxe esses preenchimentos, porque eu já tinha aquela regra lá criada, né? Então ele acabou aproveitando. Deixa eu ver o que mais tem aqui. As contas que eu utilizo no financeiro, né? Eu não estou colocando inverso, ou seja, se eu não marco inverso, eu estou falando assim, eu quero justamente o que eu marcar aqui. E aqui em uso de reservas eu vou deixar sem esse item, eu vou desmarcar. Eu quero saber todos os gastos, mas eu não quero trazer essa questão de reservas aqui. Então eu vou lá criar o filtro e vou ver como é que fica. Eu vou tirar esses filtros aqui e vou lá filtrar o nosso novo filtro, receitas e despesas extraordinárias. Aqui eu consigo enxergar que houve um ganho de R$ 753, né, de outras receitas que eu posso checar aqui e ver do que foi, né? Foi a venda da mesa do escritório e uma venda de uma bicicleta que foi feita. E tem aqui a remuneração de R$ 500, que é uma renda extra do João, né, que ele ganhou R$ 500 aqui nesse mês, mas ele não pode estar utilizando esses R$ 500, que é uma renda extra, para consumo, porque quando essa renda não vier, isso pode complicar o orçamento. E aqui coisas para o lar, né, comprou aqui uma panela de inox e um ferro de passar, né. Então, uma análise que eu posso fazer aqui, poxa, tudo bem que eu fiz um gasto aqui extra, né, mas eu tive uma renda extra aqui também, que de repente pode estar compensando esse gasto que eu tive aqui, ainda está sobrando R$ 528. Então, é uma outra análise bem positiva que dá para fazer aqui no orçamento. Um outro filtro que dá para criar aqui é renda passiva. Para que esse filtro, pessoal? Eu vou aqui nas tags, né? Se você ainda não criou essas tags aqui, lá nos primeiros vídeos eu mostro como criar tags, como fazer tudo isso. Então, tudo que você está vendo que está criado aqui, a gente criou juntos em outras aulas. Então, se você não está entendendo, de repente você pulou algumas aulas, é bom você voltar nos módulos anteriores e vir acompanhando com a gente. Bom, tá aqui, renda passiva.
Vou criar então um filtro, né? Deixa eu só ver aqui se está inverso ou não. Não. Quando não está inverso, eu já falei exatamente o que eu marco, é o que eu quero. Então, eu vou criar o filtro, vou filtrar aqui agora renda passiva. Bom, e com esse filtro aqui, eu procuro analisar o total de renda passiva que eu já consegui gerar. O que é renda passiva? É aquela renda que eu não preciso estar lá presente, eu não preciso dar o meu tempo para ganhar dinheiro. Eu coloco o dinheiro para trabalhar para mim, seja alugando um apartamento ou um carro, seja eu investindo em fundos imobiliários, de repente isso está me trazendo um provento ali todo mês, ou investo em alguma ação que me trouxe algum dividendo, isso vai estar entrando aqui em forma de renda passiva. Então é legal você ir enxergando, né, esse crescimento dessa renda passiva. Se o teu gráfico ainda está assim, sem nenhuma renda passiva, então está na hora de você começar a construir. Talvez você esteja só com as rendas ativas, né, que é essa renda aqui que eu vou filtrar agora, no caso aqui, ó, renda ativa, e aí ele vai trazer aqui, ó, R$ 7.753,14, é toda a renda que você tem, de repente aí que você precisa estar dando seu tempo, você precisa estar lá presente, se você não for, você não ganha, né? Ou você não recebe ali então esse dinheiro. Então é importante criar renda passiva também, porque nem sempre a gente vai ter esse vigor para estar trabalhando, de repente acontece alguma coisa, ou a idade chega, né? E a gente precisa estar construindo renda passiva para que elas possam bancar os nossos gastos aí mensais com o tempo, tá bom? Então a dica de ouro aqui é construa renda passiva. Um outro filtro que dá para criar aqui também, para estar fazendo análise, observa que nossos filtros estão crescendo, né? Esse filtro financeiro que eu criei aqui é para considerar só as contas que eu venho dando aula aqui no curso. Então, desconsidera esse filtro financeiro, considera só a análise mensal que a gente já criou, receita e despesas extraordinárias, renda passiva. Um próximo filtro aqui que eu também utilizo é o filtro viagem. Você pode vir aqui, criar um filtro chamado viagem, e aí tem duas maneiras de você pesquisar ele. A primeira é criando uma tag chamada viagem, está aqui. Ou eu posso também estar buscando aqui dentro de categorias, né, que eu acho até mais tranquilo. Vou colocar aqui a letra V, ele já foi lá viagem turismo. Então eu acho que por aqui é mais assertivo do que a tag. A tag às vezes a gente pode até esquecer, né, mas aqui em cima na categoria eu acho mais difícil. Então eu vou estar até tirando aqui embaixo e vou criar o filtro aqui para ele trazer para a gente tudo, né? Mas provavelmente aqui não tem nenhum item de viagem, vai aparecer em branco. Tá? Então, esse filtro aqui é para quando você fizer aquela viagem, passou 15 dias viajando, você quer analisar, né, rapidamente o que você gastou, você vem aqui, basta clicar aqui em viagem, pronto, ele vai trazer tudo para você. Um outro filtro que eu acho legal de se criar é um filtro aqui chamado com reservas, ou seja, eu quero saber tudo que eu gastei somente com as reservas que eu fiz em meses anteriores. Tá? Então, poderia ser com reservas ou gastos com reservas. E o que eu faço aqui nesse caso? Eu venho aqui na tag e coloco aqui, ó, a tag que eu já havia criado, que é o uso de reservas. Vou criar o filtro e agora eu vou filtrar ali, né, gastos com reservas. E aqui também não tem nenhum gasto ainda que foi feito com reserva. Caso tivesse, vamos colocar um aqui para ver. Vou pegar aqui lazer. Vou colocar aqui esse item aqui, foi feito com reservas. Vamos lá botar aqui tag uso de reservas. Ok. E vou salvar. Vamos ver se está funcionando mesmo esse item aqui, ó, gastos com reservas. E ele está trazendo aqui justamente aquele item que a gente colocou, tá? Então realmente funciona. Essa tag é muito legal. E um outro item, né, que é ao contrário desse gastos com reservas, também tem aqui um item que é gastos sem reservas. E aí eu vou fazer o quê? Vou dar aqui um filtro inverso e vou colocar aqui uso de reservas. Ou seja, eu quero tudo menos onde tem reservas. E vou criar o filtro também. Só que no meu caso, pessoal, lembrando que eu estou utilizando aqui a plataforma junto com o Cadu. Então eu preciso ativar o item lá financeiro para essas tags que eu criei aqui também. E como é que eu faço isso? Agora eu quero alterar uma tag, né? Ficou até meio que proposital para que eu pudesse estar te ensinando aqui como que eu edito algo que eu já criei, né? Um filtro que eu já criei. Então eu vou aqui em filtros, vou aqui em salvos, vou lá em personalizar e aqui, ó, ao invés de eu criar algo novo, eu vou aqui em ação. Que ação? Qual é a ação? Criar novo. Não quero criar novo, eu quero alterar algo antigo. Então em ação eu vou escolher o que eu quero alterar. No caso, esse gasto sem reservas, e ele já vem ali preenchido para mim. Agora eu vou aqui
em contas, marcar somente aquelas contas que eu estou utilizando para dar aula aqui para vocês, que é o Banco do Brasil, essa Bradesco, nossa Bradesco que é o do Cadu, essa Sicoob, que mais aqui, essa daqui, e também a conta carteira. Pronto, são essas. E eu vou atualizar. Agora sim, o nosso filtro foi atualizado. Eu vou aqui agora em gastos sem reservas e pronto, ele filtrou os bancos, né? Acredito até que faltou algum aqui. Faltou até o cartão de crédito, mas eu vou estar colocando depois. Mas enfim, é assim que a gente cria esses filtros e eles ajudam muito na análise mensal, né? Então você, pelo menos aí, uma vez ao mês, no mínimo, é importante fazer essa análise de como está o comportamento das suas finanças. Então, clicando aqui em análise mensal, no caso aqui a gente tem tudo que a gente gastou sem reserva, né? Também tirando aquelas despesas que acontece de vez em quando ou periodicamente. E a gente tirou também as receitas periódicas, receita variável mensal também daqui. Até a receita eventual está tudo tirado por causa desse INVI, que está bem aqui, que é de inverso. Então assim a gente consegue fazer uma análise melhor aqui do nosso orçamento. E é claro que aqui eu estou olhando pelos totais por categoria, mas eu recomendo que esses mesmos filtros sejam criados aqui também no totais por centro, né? No caso aqui eu já tenho aqui uma análise mensal e fica muito interessante, porque aqui eu visualizo melhor, como eu sempre falo para vocês nas aulas anteriores, que eu gosto de analisar quanto da minha receita fixa mensal, banca as minhas despesas variáveis mensais e despesas fixas mensais também. Então aqui ó, é o mesmo filtro que a gente está vendo lá nas categorias, né? Quer ver? Observa esse item aqui, ó, 7.000, né? Vamos ver lá se está na mesma. Ó, 5.611,54, 7.000. Então, é o mesmo valor, certo? E eu consigo ver com duas perspectivas. Agora eu vou criar aqui, eu vou duplicar essa guia para que eu possa enxergar aqui das duas maneiras. Então, é uma análise que você pode estar fazendo. Então, eu tenho aqui já totais por categoria e agora eu vou pegar totais por centro e vou deixar filtrado e assim eu tenho as duas visões, tá certo? Olha aí, ó, despesa variável mensal, despesa fixa mensal e aqui eu tenho a visão por categorias. Então, depois que você criar todos esses filtros que eu já ensinei aqui dentro do totais por categoria, você criou lá no totais por centro, então eu recomendo que você venha aqui em metas de orçamento e crie só mais um, tá? Você vai criar só mais um aqui, ó, em evolução. Você vai vir aqui em filtros e você vai criar, no caso, mais um daquele mensal que eu te ensinei aqui, ó. Você vai repetir esse item aqui em categorias. Ó. Repete esse item, tá? Lembrando que é daqui para baixo. Repete esse item lá em meta de orçamento, evolução. Porque quando você filtrar aqui só análise mensal, você vai tirar todo o uso de reservas, aquelas despesas, né, eventuais. Você pode até considerar aqui as periódicas, né? Para que você tenha uma visão melhor e possa fazer o teu orçamento, porque esse filtro aqui ele vai permitir você ter uma análise geral de diversos períodos e assim te ajuda a construir a sua meta de orçamento que a gente já falou no módulo anterior. Ah, mas aí você não gostou de um determinado filtro. Poxa, eu queria excluir aquele filtro. Como é que eu excluo? Eu sei que para tirar o filtro é aqui, né, pessoal? E para excluir? Para excluir um filtro, você vai vir aqui em filtrar, você vai lá em salvos, em personalizar, e aí você vai escolher qual filtro você quer excluir. Por exemplo, esse. Você vai ver que lá embaixo habilitou um item chamado excluir. E assim eu vou poder excluir ou estar atualizando qualquer um que eu já criei, bastando alterar e atualizar. Então fechamos mais uma aula e agora falando sobre os filtros, né? Recomendo demais que você crie filtros, até mesmo lá em lançamento de caixa, como eu disse, é possível criar, ou em cartão de crédito, para que você possa de forma mais rápida estar filtrando e enxergando ali alguns pontos das suas finanças que você precisa enxergar, como por exemplo, em lançamento de caixa, você pode criar um filtro chamado contas periódicas e eventuais também, inclui tudo ali, porque assim você vai conseguir ver uma média de gasto ali mensal que você precisa ter guardado para pagar as contas do ano que vem. Então, quando as contas do ano que vem chegar, você vai ter o dinheiro guardado ali para você pagar. Então, como é que você calcula isso? Simplesmente criando aí esse filtro para que você enxergue todas essas despesas que fogem do mensal, né? Aquelas despesas que não acontecem todo mês, elas acontecem ou eventualmente ou periodicamente, né? Sendo que a gente adotou aqui no curso que periódico para a gente é aquilo que está acima de um mês, porque o que está dentro de um mês é despesa variável mensal ou fixo mensal. Se acontece a cada 2 meses, para a gente já é periódico, se acontece a cada 6 meses ou anual também.
Agora, se é uma coisa que acontece assim que eu não estava esperando, então para a gente é eventual, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Então eu te aguardo na próxima aula, a gente já está chegando ao final quase aí desse modo de execução do orçamento, tem mais algumas aulas pela frente, e eu espero que você esteja aprendendo. Se você está com dúvida, deixa aqui embaixo, ou deixa lá no grupo do Telegram, no WhatsApp, que eu tenho o maior prazer de estar respondendo para você. Tchau, tchau.